Circunstância. Qual que é a primeira coisa que a gente pensa quando vem essa palavra na nossa mente? A palavra circunstância. Será que a gente lembra daquela passagem de Paulo e Silas na prisão? Ou aquela passagem de Davi enfrentando Golias na batalha? Mas eu queria falar sobre Mateus 14, 22, que vai dizer que Jesus ele andou sobre as águas. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele fez com que os discípulos entrassem em um barco para que eles fossem para o outro lado do mar da Galileia. Só que, enquanto isso, Jesus ele ficou despedindo as multidões e ele foi para um lugar a fim de orar sozinho. Jesus ele fez isso e os discípulos eles também obedeceram a Jesus. Eles estavam remando e não chegavam do outro lado do mar da Galileia. Por quê? Porque o vento ele era contrário ao barco. E do nada eles viram um homem andando sobre as águas e eles com uma reação sincera que eu com certeza, você também com certeza teria, eles expressaram: meu Deus, é um fantasma. E Jesus, o homem que era Jesus, disse: gente, coragem, sou eu Jesus, vocês me conhecem. E Pedro, com muita coragem, disse: então se é o Jesus, então deixa que eu ande sobre as águas também. Se o senhor está andando, eu também quero andar. E Jesus ele falou: então venha. E Pedro ele andou sobre as águas. Só que quando ele reparou na circunstância, quando ele reparou nas ondas e na agitação do mar, no vento forte, ele começou a afundar. E ele clamou e disse: salva-me, Senhor. Jesus, estendendo as suas mãos, ele levantou Pedro e salvou Pedro. E Pedro voltou para o barco com Jesus andando sobre as águas. Mas o que isso tem a ver com circunstância, Renan? A palavra de Deus vai dizer no versículo 22 desse capítulo 14 que Jesus ele fez com que os discípulos entrassem no barco. Como assim Jesus fez? Então Jesus ele permitiu? Exatamente. Jesus ele permitiu que os discípulos passassem por aquilo. Por quê? Será que Jesus é mau? Será que Jesus ele quer o mal da humanidade? Será que ele não está nem aí para mim? Não é isso. Jesus ele permite que passemos por circunstância para que a gente possa ir para um lugar de dependência e conhecer cada vez mais o amor dele, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A palavra de Deus vai dizer, no mesmo capítulo, que Pedro ele só afundou quando ele olhou para a circunstância. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre o mar. Mas quando ele olhou para a circunstância, quando ele olhou para o mar agitado, quando ele olhou para o vento, ele começou a cair. Mas mesmo assim, mesmo quando ele caiu, quando ele exclamou por salvação, Jesus salvou ele. Mas o que eu quero dizer com isso? Como nós podemos lidar com a circunstância? A melhor forma de lidar com a circunstância é olhando para Jesus. É olhando para Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós andamos sobre o mar da circunstância. Nós andamos sobre as circunstâncias. Mas mesmo que eu e você, nós venhamos a cair por olhar na circunstância, que nós possamos entender que se a gente clamar e dizer: Senhor, salva-me, Ele vai estender a sua mão poderosa e vai salvar cada um de nós. Então é isso. Deus te abençoe, te guarde em nome de Jesus.